Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, todas as irmãs. Vocês venham ter uma noite abençoada, debaixo da graça, glória, presença do único Deus, o Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Ana Elfest, que Deus abençoe a vida da senhora profundamente, com a sua graça poderosa, em nome de Jesus. Que Deus venha estar sustentando a senhora, Deus venha estar abençoando também o irmão pastor Antônio, em nome de Jesus. Deus é bom, a fidelidade de Deus dura eternamente. Nesta tarde estaremos estudando um pouquinho da palavra de nosso Deus e Pai, de Jesus Cristo. Estaremos estudando no livro de Tito, livro de Tito, capítulo de número 2, Tito, capítulo 2, versículo de número 11, vai falar-nos da graça de Deus, nosso Pai, esta graça poderosa. Louvado seja Deus que se manifestou nas nossas vidas pela grande misericórdia de Deus, nosso Pai. Estaremos estudando um pouquinho sobre a graça. Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de nosso Deus, segundo a Bíblia, ela tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, não foi de graça. Isso não quer dizer que ela não teve preço. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia, ela está dizendo no capítulo 2, versículo 11 do livro de Tito, que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Ela veio trazer a salvação a todos os homens. Mas, infelizmente, não são todos os homens que abraçam a salvação. A Bíblia diz que a salvação é dádiva, dom de Deus, mas as pessoas não abraçam. Mas a graça, ela se manifestou, trazendo a salvação. O homem só não é salvo, ele não morre salvo, porque ele rejeita a salvação. E a Bíblia, ela está dizendo que a manifestação da graça, ela aconteceu. Jesus veio pagar a dívida do homem, para que o homem pudesse se voltar completamente para ele. Mas hoje muitos pensam que a graça é balela, pensam que a graça é autonomia para viver pecando e dizer que está salvo pela graça, porque ele desconhece a graça, ele não sabe qual o papel da graça, qual a intenção, lastucmente comandar a subnaio, que Deus, ele manifestou a salvação. Você pode ver, a graça, ela se manifestou.
Diz a Bíblia que Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, eles não quiseram. Mas todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filho de Deus. A graça, ela se manifestou salvadora, mas ela também traz uma responsabilidade. Hoje você vê pessoas cometerem delitos, desobedecerem a palavra de Deus e dizer, não, irmão, nós estamos na graça, com coisa que a graça é autonomia para pecar. Estão pensando que a graça é libertinagem. A graça, ela veio trazer a salvação, mas ela também veio trazer ensinamentos. Ela veio mostrar o dever do homem para com Deus, do homem que está debaixo da graça. Tito 2,11, pastor Paulo Sérgio, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe pastor Paulo Sérgio. Desde que eu formatei o telefone, eu estou com uma determinada dificuldade com o PagBank. Né? Eles estão com uma determinada dificuldade. O dinheiro cai lá, mas eu não estou conseguindo ainda tirar os extratos. Mas Deus abençoe, porque eles estão pedindo o estatuto, para eles poderem liberar o acesso novamente. E eu estou renovando o estatuto. Eu tenho que esperar o estatuto vir, já deu entrada na renovação para me poder continuar mexendo, mas o dinheiro está caindo lá e está ficando depositado lá, só não tenho como ver, porque estão pedindo estão pedindo o estatuto e a ata. Como o estatuto ficou muito antigo, ele perdeu a validade, nós estamos renovando, tá? Estou esperando ele liberar lá para chegar nas nossas mãos. Já demos entrada na renovação do estatuto. E estão pedindo a ata e tem que ser uma outra ata mais atual. Amém? Mas Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. A graça, irmão, não é autonomia para viver pecando. Ao contrário, quem está debaixo da graça não vive pecando. Porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que a graça ensina a renunciar. Toda pessoa que diz que está na graça e ela não vive renunciando o mundo e o pecado, ela não está na graça. É só questão de falácia. Ela está dizendo, mas ela não está. No capítulo 2 do livro de Tito, versículo 1, nós lemos: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. São todos que se salvam? Jesus falou para porfiar por entrar pela porta estreita. Não são todos que se salvam. Se salva quem recebe, não é verdade, o plano da salvação. Tito 2, versículo 12, está dizendo que a graça ensina-nos a renunciar. A graça ensina-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça, ela ensina a renunciar. Isso para quem quiser permanecer debaixo dela. Ela ensina a renunciar à impiedade.
Lastuque mentre comandará basuri nirianda. Derébia, lamas, tepo, picô, procebe, alamas, ciclomenébia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Ela ensina a renunciar. A graça não é libertinagem. Ah, mas eu posso adulterar, eu estou debaixo da graça. Ah, eu posso contender, brigar, mentir, roubar. Eu posso enganar, fraudar, se prostituir. Nós estamos na graça, irmão, nós estamos na graça. Isso não é graça, isso é graxa. Porque a graça de Deus ensina a renunciar. E ela começa dizendo, ensina a renunciar à impiedade. O que é renunciar à impiedade? A vida e práticas de ímpio. As práticas mundanas, louvado seja Deus. Impiedade é qualidade e caráter de ímpio. Não adianta estar dentro de um templo, pertencer a uma denominação, carregar a Bíblia, ter a Bíblia dentro de casa e continuar numa vida de impiedade, com caráter de ímpio, cometendo abominações, quebrando os mandamentos de Deus. A Bíblia está dizendo renunciar à impiedade. Impiedade significa qualidade ou caráter de ímpio. Falta de amor para com Deus e as coisas sagradas. Existe muita gente, irmão, com falta de amor para com Deus e sem respeito nenhum pelas coisas sagradas. Irmã Adri, Deus abençoe, irmã Adri, Adriana, ali da Goiânia Francesa, Deus abençoe, o Davidson Batista, meu genro, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a Sara também. A graça ensina a renunciar, abrir mão das práticas que praticávamos quando estávamos no mundo. Mentira, depravação sexual, orgulho, soberba, louvado seja Deus, bebedice, glutonaria, avareza. A Bíblia está dizendo, uma vida de impiedade é uma vida sem amor para com Deus e sem respeito às coisas sagradas. O homem só consegue guardar os mandamentos de Deus debaixo da graça e amando ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Será amado de meu Pai e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e eu me manifestarei a ele. Até porque Deus não se manifesta para qualquer um. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A graça, quando se manifesta, ela dá condição ao homem de abandonar o pecado, irmã Adriana. É por isso que a senhora vem lutando e vencendo. A senhora falou na live passada, eu larguei aquela vida de lascívia. Por quê? Porque a graça se manifestou. Agora, muita gente diz que está na graça e não consegue vencer o pecado. A graça, a Bíblia diz, que ela nos livra do domínio do pecado. A Bíblia nos diz, em Romanos, capítulo 6, permaneceríamos no pecado porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum.
Como nós que morremos para o pecado, ainda viveremos nele. A graça livra do domínio do pecado, e ela livra com o seu poder, com o ensinamento que ela traz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A impiedade, irmão, ela é criticada por Deus. Ela é reprovada por Deus. Existem pessoas dentro dos templos, denominações, vivendo numa inteira impiedade. E para sermos mais realistas, começando do púlpito para baixo, da liderança para baixo, porque existem práticas que são práticas de ímpio. Louvado seja Deus. A ingratidão é desprezar a graça, é falta de amor para com Deus, de respeito para as coisas sagradas. O pastor Paulo Sérgio está falando que a ingratidão, a ingratidão também é desprezar a graça. Irmão, nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. O salário que nós haveríamos de receber era a morte. Qual? Só física, a eterna. Que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Ele abriu a porta para nós passarmos. A ingratidão é desprezo da graça, pela graça que Deus se manifestou. Mas Deus reprova isso. No capítulo 6, versículo 10 de Miqueias, vai aparecer Deus censurando, reprovando a vida de impiedade. E na maioria das vezes, sabe para quem que Deus está falando, se referindo no Antigo Testamento para o povo de Israel? Os crentes do Antigo Testamento. A Bíblia está dizendo, na casa dos maus, ou na casa dos ímpios, assim, ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável elfa minguado. Quantas casas ainda tem o tesouro da impiedade, irmãos? E eu estou falando, dizem crente, carregam a Bíblia. Deles roubando luz da Light, da SEG. Deles roubando água da SEDAI. Ou da AMPRA, sei lá. Entende? As pessoas com bem maus adquiridos. Bens maus adquiridos. Aqui no Rio, agora deve estar dando uns 38 graus. 39, não sei como está a sensação térmica, mas está dizendo que amanhã, se vier acontecer 40 graus, se for der 40 graus, dá 43, sensação térmica. Existe casa de crente, entre aspas, aqui, com 3 ar-condicionados ligados o dia inteiro. Aí você vai ver, está ligado lá no gato. O dia inteiro.
E estão enquadrados em 2 artigos da lei. E a Bíblia, ela está dizendo que na casa do ímpio ainda tem tesouros que eles ajuntaram com a impiedade. Alguém perguntou: eu vivia uma vida traficando droga. Aceitei Jesus, mas eu adquiri algumas coisas. O que eu devo fazer? Desfazer tudo. Como é que é, pastor? Desfazer tudo. Não foi dinheiro de tráfico? Você vai ficar com coisas que adquiriu com dinheiro do tráfico de droga. Dinheiro de matança. Tem que desfazer. Desfazer. Não, mas eu adquiri, eu se prostituía para ganhar meu dinheiro, adquiri muita coisa, bota fora. Você não vai jogar o que é do diabo fora, não? E a Bíblia, ela está dizendo, vou ler em outra versão, Miqueias 6:10, na casa dos maus há riquezas que eles ajuntam desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Mas em cima dos púlpitos tem líderes aí que estão milionários enganando o povo. Falsas campanhas, inventação de votos. E eles estão ficando milionários. Eles estão usando de má fé em cima de pessoas que têm até fé, mas não têm conhecimento, acham que tudo é Deus. Eles estão adquirindo seus carros importados, seus apartamentos, suas mansões, tudo com engano. Mas, pastor, não, a Bíblia está dizendo, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, versículo de número 7, 4:7, 1 Tessalonicenses, que ninguém engane o seu irmão em negócio algum, porque Deus é vingador dessas coisas. Irmão, o espírito do erro, do engano, está em cima de muito púlpito. Está usando muita gente. Louvado seja o nome de Jesus. Lógico, a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia diz que muitos viriam em nome de Jesus, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos. Mas o bem deles é mal adquirido. E a Bíblia está dizendo que a graça ensina a renunciar à impiedade. Deixar as práticas de ímpio, deixar de ser enganador. Não está enquadrado no artigo 171 do Código Penal. A Bíblia, ela está nos dizendo, a graça ensina, e ela vai também ensinar a renunciar às concupiscências mundanas. O que você vê hoje de denominações vivendo em pura concupiscência, em puro mundanismo, não dá para contar. Pastor, mas é igreja? Não, não é igreja, é denominação. Igreja é corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tem lixo.
No corpo de Cristo não tem sensualidade. No corpo de Cristo não tem engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você vê denominações que já nasceram corrompidas, já nasceram na degradação espiritual, moral. Um dia desse eu estava vendo, eu não sou muito de ver, mas eu estava vendo um pregador pregando na sua denominação e ele estava chamando a atenção dos casais, dizendo: olha, vocês têm que tomar uma posição, porque aqui não é bagunça. Vocês têm que pegar e tomar uma posição. Vocês estão vivendo juntos, têm que casar. A Maria aí com a Joana, vocês têm que casar, vocês não podem ficar assim. O João com o Antônio, você tem que casar, vocês não podem ficar assim, porque aqui não é bagunça. Ele estava dizendo para os casais, homoafetivo da denominação dele lá, se casar. Isso é igreja. Irmão? Uma igreja, isso é igreja ou uma denominação? Isso é a igreja de Jesus, onde o líder exorta os casais homoafetivos casarem para regularizar a situação com a sinagoga lá de Satanás. Os irmãos estão compreendendo? A impiedade estampada dentro de muitas denominações. Tá? Ele bota lá evangélica, mas de evangelho não tem nada. Nós estamos na graça. Que graça? Isso não é graça. Isso é libertinagem. Mas, pastor, isso é sério. O evangelho é sério. A palavra de Deus é séria. A doutrina é séria. Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus a Nicodemos: se tu não nascer de novo, amigo, tu não pode entrar no reino. Se você não nascer de novo, você não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Ser gerado pela palavra de Deus, sofreu uma transformação, largando a vida de imoralidade, a vida de impiedade, a vida de depravação e corrupção. Louvado seja o nome de nosso Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo de número 6, Romanos 6. O título diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. A graça, ela não deixa permanecer no pecado, antes livra o homem, a mulher, do poder do pecado. Louvado seja Deus. Começa-se Romanos 6, versículo 1, com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Começa com uma pergunta. Vamos permanecer no pecado para a graça abundar? Como que a graça vai abundar? Praticando as obras que aborrecem o eterno Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 2, a resposta da pergunta: de maneira nenhuma, nós que estamos mortos para o pecado, como
viveremos ainda nele. Irmão, quem está na graça, andando no ensinamento que a graça ensina, está morto para o pecado. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Que o batismo simboliza sepultamento e ressurreição. Quando bota na água, está enterrando. Era para ser, na vida de muita gente. Quando tira da água, a ressurreição, ressuscitando para uma nova vida. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Que se prostituía, não se prostitua mais. Que andava na sensualidade, não ande mais. Não está na graça. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 6. Versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Aí vem uma afirmação. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A graça, ela não deixa o homem servir mais o pecado. A graça é para o homem servir a Deus. É para o homem guardar a sua palavra. É para o homem andar na lei de Deus. Sim, a paz do Senhor, irmão Ney Harris. Deus abençoe, em nome de Jesus. A graça não deixa permanecer no pecado. Agora, irmãos, você vê aí, os pregadores, eles querem pregar para crente. A mulher do fluxo de sangue, campanha da mulher do fluxo de sangue. Eles querem pegar para crente, campanha do 7 mergulhos de Naamã. Traga o compromisso. Isso não liberta, não, filho. O que liberta é o ensinamento de abandono da vida corrompida, da vida mundana. A Bíblia está dizendo aqui, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, versículo 11, capítulo 6, Romanos, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12, para mim e você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer segundo as suas concupiscências, segundo as concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14, vamos voltar ali.
para concluir o estudo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei. Que lei, pastor? Do pecado, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio na sua vida. Pastor, o que o senhor está falando? A Bíblia. A Bíblia. Não eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Eu só simplesmente li o que está escrito na Bíblia. Largar as concupiscências mundanas. Pastor, o que é concupiscência mundana? A graça está dizendo renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Pastor, o que é concupiscência mundana? Significa desejos excessivos por bens materiais ou prazeres sensuais que estão em oposição à vontade de Deus. Ganância, gana, desejo excessivo de adquirir coisas materiais, desejo excessivo, estou falando de necessidade, um desejo excessivo, isso aí é concupiscência mundana. Você sabe por causa de que Jesus ele disse? Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ele estava mostrando para o povo que a inclinação tem que estar para o lado espiritual. Irmão, se tu, pode uma suposição, se adquirir 10 carros, quando tu morrer, tu vai levar quantos? Tudo que o homem adquirir aqui vai ficar aqui. Mas, pastor, eu não posso ter as coisas. Você pode ter o que é necessário. Você precisa de um carro, ora a Deus. Trabalhe e adquira um carro. Entende? Mas depois que você tiver com um carro, você quiser outro carro, não, eu queria agora um outro carro, assim, mais assim, mais, assim, melhor do que esse. Esse é nacional, eu queria um importado. Aí depois, você do importado, eu queria um outro carro. Você está na concupiscência mundana. E a Bíblia diz, ela diz que isso é amor pelo mundo. O livro da Epístola de João está dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No mundo, o que há no mundo? Concupiscência dos olhos. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne e soberba da vida. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que vestir, e aonde inclinar a cabeça, estejais com isso contente. Você tem o necessário para sobreviver, tem casa, tem comida, tem roupa. Está precisando de um automóvel, Deus te deu. Você tem o necessário para sobreviver. Ganância é concupiscência mundana. Avareza é concupiscência mundana. Segundo, concupiscência mundana significa desejo excessivo por bens materiais ou prazeres sensuais. Que estão em oposição à vontade de Deus. Prazeres sensuais. Pastor, o que envolve prazer sensual? Prazeres sensuais envolve gratificação dos sentidos, como prazer sexual, prazer de comer sem vontade, sem fome.
Mas, pastor, comer é pecado? Sem fome é. Comer é glutonaria. E quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Depois morre nesse estado e eles falam que está com Deus. Porque tem gente, né, que é uma turma aí que todo mundo que morre ele bota no céu. Eles dão um jeito. Eles dão um jeito para botar no céu. Morre nesse estado, vai para o céu não, meu filho. A Bíblia diz que a obra da carne é manifesta, Gálatas 5,16 em diante. Nós quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, embriaguez, inimizade, porfia, dissensão, iras, contendas, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos preveni, quem comete tal coisa não herdará o reino do céu. É o que está escrito. Agora tem uma turminha que chega lá no velório e fala, foi para o céu, irmão, na última hora se arrependeu, ele estava pecando, passou no meio da rua, ganhou um tiro na testa, caiu se batendo lá, mas deve ter se arrependido na última hora, está nos braços de Jesus. Não é de Jesurum, não. Entende, irmão? E a palavra de Deus, aonde fica? Isso aqui é inviolável, irmão. Isso aqui é inquestionável. Não, isso aqui é inegociável. Isso aqui é o oráculo de Deus, o ditame de Deus. Aqui está a doutrina de Deus, a vontade revelada de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é essa palavra? Jesus Cristo. Lá em Apocalipse aparece. E o nome que se chama é a palavra de Deus, o nome dele. A palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Entende? Irmãos, salvação é coisa séria, custa um preço caro. Por isso está escrito lá, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, para que fosse manifestado o braço, Senhor, o braço de Deus é a graça, que trouxe a salvação. Prazeres sensuais. Está dentro da concupiscência mundana. Prazeres que envolvem gratificação dos sentidos, como prazer sexual. Pastor, prazer sexual é pecado? Não. Até um limite. Tem um muro. E se alguém pular o muro, passar do muro, tem uma serpente. Relação sexual entre pessoas casadas, normal, sem depravação, não é pecado. É até abençoado por Deus. Mas aqui está falando de outra coisa, eu vou explicar. Prazer de comer. Olha, você tem prazer de almoçar? Olha, no domingo você está com vontade de comer. Né? Para quem mora no Espírito Santo, uma muqueca. Para quem mora em Minas, leitão, a pururuca, é pecado? Não, lógico que não. Mas tem gente que come por causa do sentido, não é por causa da necessidade, a fome, ou chegou a hora de se alimentar. Ela come, torna a comer, come de novo. Ela come. Sem freio. Prazer sensual. O prazer da estética. Oi, pastor, não posso cuidar do meu corpo? Pode. Você não pode fazer aquilo que vai chamar a atenção de outro para você satisfazer. Gostar de ser olhado, olhada.
por que não, desejado, desejada. Prazeres sensuais. Primeiro, prazeres sensuais, prazer relacionado ao sexo, ou sexo sem penetração. Bom, quantas pessoas cometendo abominações? Entende? Cometendo abominação. Sexo oral, sexo anal, etc, etc. Viver uma vida, aí a graça está ensinando, renunciar à impiedade, as concupiscências mudando, entrou aqui na sensualidade, Pessoas cometendo atos homossexuais, lésbicos. E a Bíblia está dizendo aqui, a graça está ensinando a renunciar. A graça ensina a renunciar. E ela também ensina, ali no livro que nós lemos aqui, de Tito 1, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria. Viver uma vida sóbria, de sobriedade, não embriagado com os cuidados da vida, não embriagado com o mundanismo, não embriagado com as coisas corrompidas. Está santificando, tá, irmão? Permanece. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo, aquele que é justo, continue praticando a justiça. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Agora, aquele que é sujo e quer continuar sujo, continua se sujando. A Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, viver uma vida sóbria é viver uma vida sóbria, é um estilo de vida que envolve fazer escolhas. Escolher o que é correto, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que glorifica o Senhor, nosso Deus. Fazer boa escolha. Você pode ver, falando de escolha, não mudando de um polo para o outro, no livro de Hebreus 11, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado, que era por pouco tempo, deixou o Egito vendo o invisível. Sabe quem é o invisível? No mundo espiritual, Deus. Escolha. Viveu uma vida de dedicação, santificação, obediência e escolha. Viveu uma vida no pecado, depois de ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Muitas vezes está até dentro de um templo, com a Bíblia na mão, e ouvir a exortação, e viver na desobediência também é escolha. É escolha. Mas viver uma vida sóbria é fazer escolhas positivas. Comprometer-se com o bem, estar e a saúde e a felicidade. Comprometer com o bem-estar. Eu posso levar para a comunhão com Deus. Comprometer com o bem-estar, com a saúde. Só vai ter saúde espiritual, irmão, que vive fora do pecado. O pecado apodrece. A Bíblia, ela diz no livro de aos Efésios 4:22, fazer morrer o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Sabe o que é corrupção? Apodrecimento
decomposição, putrificação. A Bíblia está dizendo, comprometeu com a felicidade. Bem-aventurados são os limpos de coração. Feliz é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que significa viver uma vida piamente? Está dizendo aqui, nós lemos aqui, viver uma vida sóbria, viver uma vida sóbria e piamente. Viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa, segundo a Bíblia. De modo piedoso, que a piedade, de maneira devotada. E viver uma vida de devoção, de dedicação às coisas de Deus. E também está dizendo, viver uma vida justa. A graça ensina a renunciar à impiedade, as concupiscências mudando, viver uma vida sóbria, justa e pia. O que é viver uma vida justa? Viver uma vida justa é o seguinte, olha só. Justa, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Ninguém consegue... Não, mas eu gosto das coisas direitinho. Eu gosto de justiça. Obedece a Bíblia? Não. Então tu não gosta de justiça, coisa nenhuma. Você está enganando. A Bíblia, em qualquer estatuto que você for pegar, mesmo que não se cumpra, está escrito, a Bíblia é o nosso livro de regra e prática. Viver uma vida justa é viver uma vida segundo a Bíblia. Uma pessoa justa se afasta do pecado. Ela se afasta do pecado, ela fica longe do pecado. Aproxima-se de Deus e faz convênios. Ela faz propósitos. Ela firma aliança com o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Uma pessoa justa escolhe obedecer os mandamentos de Deus e se arrepende. Às vezes que ela comete alguma coisa errada, ela se arrepende e procura acertar. Deus já declarou, irmão, o que Ele quer de nós, dos homens. Pastor, o que Deus quer de mim? Miqueias 6,8. Miqueias 6,8 é o que Deus quer de mim. E Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus só ensina o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça. Ame a benevolência, quer dizer, a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. A graça ensina, irmãos. 90% daqueles que estão dentro de um templo, uma denominação, afirmando que estão na graça, não estão. Você vê pessoas andando na lascívia, dentro dos templos, as mulheres com a metade do seio de fora. E o pior, ainda exibindo a tatuagem. Isso é graça? Está na graça? Compreende? Vivendo uma vida de sensualidade, despertando o interesse de quem está de fora pelo seu corpo, homens vivendo na sensualidade. E a Bíblia, onde que fica? A palavra de Deus, aonde que fica? Então, meus irmãos, está aí a palavra de nosso Deus.
né? Palavra de nosso Deus. Há um tempo eu estava dando os estudos à tarde, mas eu tive uns trabalhos aí. Meu filho estava aí, pediu, né? Eu sempre ajudo ele quando ele está aqui no Rio, e eu fiquei um pouco sem espaço, porque as minhas atividades começam 2 horas da manhã. 1h45 eu estou de pé todos os dias, né? E procuro fazer o máximo, né, naquilo que Deus tem dado graça para fazer. Mas está aí a palavra de Deus. Irmão, você está num lugar onde a sensualidade está ali. As donas têm que pegar e botar a Bíblia, né, em cima das pernas para ser bainha de saia para cobrir as pernas um pouquinho. E está lá dando glória a Deus, aleluia, e o pastor dizendo, a irmã está na graça, ele está mentindo. Nem ele está. Nem ele está. Porque o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, ele começa a operar, a pessoa começa a sentir vergonha de vestir certas coisas, de falar certas coisas, de estar em certos lugares. Porque o Espírito Santo agora, a graça, está moldando essa pessoa. Vive largado, desobedecendo a palavra, a doutrina. Veja que o enfeite da mulher não é no exterior, não é na compostura de vestido, mas é no homem coberto, no coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A irmã está dizendo aqui, a irmã Adriana, eu tenho muita vergonha. Porque essa vergonha para fazer coisa errada é o Espírito Santo que está agindo. Ele vai amoldando a vida da pessoa, ele vai colocando a pessoa conforme o querer dele, a vontade dele. Louvado seja Deus. Porque o Espírito está agindo, irmã Adriana, na sua vida. E tem gente que está falando língua, pulando, virando cambalhota, dizendo que está na graça, abaixa dá para ver lá. Quando a peça íntima tem fundo, né? Porque tem peça íntima e nem fundo mais tem. Aí já mostra logo tudo de uma vez. Não é verdade? Então, irmão, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Está aí o nosso irmão pastor Paulo Sérgio. Já tem um tempo que ele participa conosco, está sempre junto conosco. E é um defensor da doutrina. Falo isso sem medo de errar. Porque se ele não fosse defensor da doutrina, ele não estaria aqui. Entende? É o Espírito que testifica. É o Espírito que testifica. É igual a irmã ontem, eu estava pregando, a irmã Adri estava dizendo, Adriano, fala Adri porque é mais fácil. Com todo o respeito. Ela estava falando, eu estou sentindo vontade de chorar. A hora da pregação, chora, é a presença de Deus, é a palavra, você está ouvindo a palavra. Se a palavra está te comovendo, você está sendo tocada por Deus, porque está pregando a palavra de Deus. Se falar assim, eu estou com raiva, eu vou sair da live, eu vou sair desse canal, aí era outra coisa. Mas chorar, quebrantamento, a palavra de Deus é assim mesmo, irmãos. Ela pega e toca profundamente na nossa vida, ela age e opera. Louvado seja o nome de Jesus. Ela age e opera, porque a graça é manifestada, salvadora. Ela ensina. Louvado seja o nome de Jesus. Ana Elfest, eu tenho hora que eu não aguento, tenho que dar uma risada. É assim mesmo, está vindo a pregação, você está comendo a pregação, tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que dá glória, tem gente que fala língua, mas a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus.
Entendeu? Aí, ó, isso aí é o pastor Paulo Sérgio, lá de Minas, né? Lá de Guaxupé. Em nome de Deus, está sempre conosco, toda madrugada está em oração, até quando está no trabalho dele lá de vigilante, ele entra um pouquinho na live, estou aqui trabalhando, ora por mim, né? Porque ele sabe que eu estou pregando a verdade. Ele prega isso aí também, ele reprova também as mesmas coisas. Louvado seja Deus. Irmãos, a igreja de Deus é santa. A igreja de Deus é coluna e firmeza da verdade. Estou falando igreja, não estou falando templo, não. Estou falando denominação, não. Tem denominação aí que é verdadeira sinagoga de Satanás. Existem denominações aí que é antro. Antro de quê, pastor? De prostituição. Presbítero na terceira mulher, o pastor na segunda, largou a primeira, já casou com outra. Mais novinha da mocidade, é um antro, entende? Tem templo aí que é covil de salteador, se Jesus entrasse nele, ia meter-lhe o chicote. Mas a palavra de Deus, ela diz que a igreja, o corpo de Cristo, os salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, a igreja de Deus é coluna, firmeza da verdade, ele é coluna que sustenta a verdade, sustenta a doutrina, sustenta a palavra de santidade, a palavra de pureza, a palavra de obediência. Então, meus irmãos, está aí a palavra de Deus, nosso Pai, que Deus venha fortalecer os irmãos profunda e poderosamente, em nome de Jesus, e o nome de Deus venha a ser glorificado, em nome do Senhor. Deus é poderoso para continuar fortalecendo os irmãos profundamente, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, se você está num lugar onde o pecado está ali, o mundanismo está ali, e estão falando que é casa de Deus, mas não. Não é casa de Deus, não. Pode ser casa do pai Joaquim, casa do Severino, mas não é casa de Deus. Para fecharmos, Salmo 93, versículo 5. Casa de Deus, primeiro, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E também é chamado casa de Deus, onde se reúne o povo. Salmo 93, 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Santidade convém à casa de Deus. Deus abençoe nosso filho Davidson. Deus abençoe em nome de Jesus. Davidson Batista. Eu chamo de filho porque é meu genro. Deus abençoe a Sara, minha filha, esposa do Davidson, ali direto do estado do Espírito Santo. Deus abençoe irmã Adriana, ali, de Goiânia Francesa, pastor Paulo Sérgio, que está ali em Minas, em Guaxupé, a irmã Ana Elfestin, direto de Chapecó, Santa Catarina. Louvado seja o nome de Jesus. Deus venha abençoar a todos. Irmã Jacilene, Jesus vem de Iguaraçu, Pernambuco. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Fortaleça a todos com a graça poderosa. Irmã Alice Pereira, direto do Engenho da Rainha, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Meus irmãos, missionária Veriana Lúcia, Deus abençoe. Querendo Deus, estaremos aqui, irmãos, na próxima tarde, em nome de Jesus. Hoje é meio corrido, daqui a pouco estarei no culto de doutrina, em nome de Jesus, trazendo uma palavra
para o povo de Deus. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, grande Deus Jeová, Senhor dos exércitos, o Senhor que vive para sempre, meu Deus, que habita a inacessível luz, tem os olhos como chama de fogo, a contemplar toda a superfície da terra. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, seja preciosa de valia. Tu, Senhor, mesmo venha estar no feixe daqueles que vivem contigo, ó Pai. Toma a irmã Adriana, Senhora, ali em Goiânia Francesa, cobre com a tua graça. Ó Deus, ela diz que tem desejo de ser batizada no Espírito Santo, Senhor, batiza com a teu poder, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno eterno, Deus vivo, o Todo-Poderoso, ó Pai, como Davidson Batista, fortalece com poder a Sara também, em nome de Jesus. Toma a irmã Elfest, Senhor, da vitória, irmã Elfest, sustentando com a graça poderosa, em nome de Jesus. Toma a irmã Jacilene, Jesus vem, ó Pai, trabalha com as tuas mãos, com a força poderosa do teu Espírito, Senhor, decreta vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Veriana Lúcia, minha esposa, cobre com teu sangue, Senhor, decreta vitória, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Pai celestial, Deus poderoso, Senhor da glória, pera com as tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus poderoso, toma todos aqueles, ó Pai, que entraram, meu Senhor da glória, nesta tarde, meu Pai, nesse estudo, Senhor, abençoa em nome de Jesus, toma todos inscritos no canal, pera com poder, decreta a vitória, Deus poderoso, te rendo graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde. Toma o pastor Paulo Sérgio, continua sustentando, toma esposa, filho, sua mãe também, em nome de Jesus, a igreja em Guaxupé, manifesta teu braço e conduz a vitória, pelo poder do sangue, do nome, da palavra viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graça, Senhor, pela vida de cada um, do Davidson, da irmã Jacilene, da irmã Adriana, Senhor, continua abençoando, trabalhando com as tuas mãos e operando com a força do teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor, da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, meu telefone de contato é 21 9 7701 1616, 21 9 7701 1616, né? Você pode também pegar lá no comentário, minha esposa está sempre colocando lá no comentário. Receba a bênção. Pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe pela oferta que o Senhor mandou lá pelo projeto Agreste. Muito obrigado pela oferta. Ela está guardadinha lá. Né? Pode depositar que fica guardado lá, em nome de Jesus Cristo. Né? É do projeto Agreste. O dinheiro do projeto Agreste, né? Nós entramos num acordo, nós não mexemos nele para nada. Pode até ter uma necessidade na obra, mas é do projeto Agreste, em nome de Jesus. Usaremos lá no sertão do Agreste, principalmente para ajudar os menos favorecidos. Deus abençoe. Receba a bênção, meus irmãos. Que o grande Deus, o Senhor Jeová, te abençoe e te guarde. Resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenhas misericórdia de ti e te dê a paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Né? Provê ponte. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Davidson, Deus te abençoe, meu filho, em nome de Cristo. Pastor Paulo Sérgio, seja abençoado em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui nesse canal às 2h da manhã, oração nas 2h da manhã. Também estaremos, canal, quando eu falo esse canal, o canal Atalaias Missionário e o canal Pastor Sérgio Luiz, estaremos orando ao Senhor em nome de Jesus. Pai do Senhor, minha irmã Ana Elfest, Deus abençoe em nome de Jesus. Fala para o pastor Antônio que eu mandei a paz do Senhor para ele em nome de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, uma missionária Veriana Lúcia, fiquem todos na paz de Cristo. Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui a qualquer momento, à tarde sempre, conforme a vontade de Deus, com a oportunidade, trazendo uma palavra. Irmã Adriana, vou colocar meu celular para despertar, para que eu ore à noite. Amém? Amém. 2h da manhã estamos orando todas as madrugadas. Tenho orado pela sua vida, como prometi, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai completar a obra na sua vida e grandes coisas o Senhor fará através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Cristo e o nome de Deus seja glorificado. A paz do Senhor para todos.